Bom, agora nós vamos começar a aplicar o método para lidar com relações difíceis, não só relações, situações difíceis da vida. Nós já vimos a importância da forma de pensar, já sabemos identificar o pensamento primitivo, maniqueísta, curto, que tantos problemas trazem numa relação. Aprendemos a importância de praticar o pensamento amplo, científico, como ele facilita as nossas relações. Também já aprendemos a identificar determinados jeitos de ser, personalidades, jeitões, e ver como lidar para conseguir ter uma relação melhor. Mas nós temos agora que, de posse desses conhecimentos, aplicá-los em casos e situações. E nós vamos aplicá-los utilizando um método, que esse método, às vezes eu chamo PSA-SA, às vezes eu chamo método Salt-On. Por quê? Porque é o sal na superfície. E o sal, ele representou, na Bíblia, inclusive, a sabedoria. Inclusive, algumas pessoas tinham o hábito de colocar sal na porta de entrada para não entrar os problemas. Era sal grosso, colocavam na porta da casa para os problemas não entrarem. E nós vamos dizer que o nosso método ajuda que os problemas não entrem na nossa casa, na nossa cabeça. Esse método, como eu já comentei no início, ele não é criação de ninguém. Ele está dentro da nossa cabeça. Porém, nós não fazemos os seus passos na sequência que dá mais resultado. E é esse o meu papel, auxiliá-los a usar esse método que já está dentro da cabeça, nos passos que permitem que ele tenha mais resultado. PSA-SA. O P é identificar o verdadeiro problema. Às vezes nós estamos achando que o problema é um, mas ele é outro. Então nós precisamos identificar o verdadeiro problema. Todos os problemas nos provocam sentimentos. Nós temos que identificar o sentimento que nós estamos tendo. E se é um sentimento negativo, nós temos que pelo menos neutralizá-lo para conseguir ter uma relação boa. O A é analisar a situação. E como é que nós vamos analisar? Nós vamos analisar já observando o pensamento, a presença do pensamento maniqueísta. Nós vamos analisar observando a presença de um traço de personalidade. E o S seguinte é a solução, ou as soluções. E aí, de posse da observação da forma de pensar da pessoa, de posse da observação dos seus traços de personalidade, nós vamos poder estabelecer uma solução. Às vezes tem mais que uma solução. E o último A do PSA-SA é a ação. Aí nós temos que agir. Se vocês observarem, por exemplo, o Charlie Chaplin, nos seus filmes, ele colocava o personagem o Carlitos numa situação de dificuldade, uma dificuldade de relacionamento. Ele faz essa sequência. Eu sugeria que vocês voltassem a assistir O Dono da Rua. O Chaplin, sempre um pobre, precisando de emprego, ele consegue um emprego na polícia e mandam ele guarnecer uma rua. Só que ele não sabia que nessa rua existe um fortão lá que é o dono da rua. Então o problema é ele enfrentar esse fortão. Os sentimentos de medo a gente percebe pelas feições dele, era cinema mudo. E nós observamos pelas feições dele que ele está pensando, ele está analisando a situação. E depois nós vemos a solução e a ação que ele tomou. Homero, a Odisseia, especialmente o livro 2, que é o regresso, que o Odisseu ele chega na ilha onde tem os lotófagos, que se alimentavam de flores, e ele tem que enfrentar um problema. Lhe oferecem pão que eles produziam. O problema é que quem se alimentava desse pão não
queria mais sair da ilha. Então ele tem esse problema para lidar, né? O sentimento dele de medo de perder os seus marinheiros. E aí, relendo, vocês vão ver a análise que ele faz, a solução e a ação dele. Mesma coisa naquela passagem que ele está num estreito, de um lado do estreito tem Sila e do outro lado o Caribe.